Eu sou o Lucas Moura, da Glue Trip, e você está escutando o Por Trás do Disco do Vamos Falar Sobre Música. Nada Tropical é o terceiro disco do grupo paraibano Glue Trip. O registro é permeado por uma brasilidade que sempre esteve presente na obra da banda, mas agora ganha protagonismo e gera 9 faixas que mergulham num Brasil dos anos 70 e 80 cheio de swing e musicalidade única. Gravada no meio da pandemia, a obra conta com participações de Ima, Arthur Verocai, Otto e Felipe S., além da produção de Zé Nigro. Para me ajudar nesse Por Trás do Disco, convidei o jornalista Pedro Antunes para bater um papo com Lucas Moura, cabeça por trás do projeto. E aí, Pedro, como você tá? Rapaz, eu tô até nervoso, que faz tempo que eu não faço uma entrevista. Não sei se eu lembro como é que faz para fazer uma pergunta. Mas estou feliz demais de estar aqui. Muito obrigado, Nick. Bom, Lucas, quero também te agradecer de estar aqui batendo esse papo com a gente. Vai ser muito massa. Obrigado a vocês aí do Vamos Falar Sobre Música. Escuto sempre aí o podcast. Acho muito massa. E ao Pedro também por ter aceitado o convite. Sou muito fã do trabalho aí dos dois. E já que eu vou começar perguntando, o Lucas estava falando um pouquinho antes da gente entrar, que ele tem um filho de 6 meses, certo? E eu fiquei pensando muito em paternidade nesses últimos tempos, não tem nada, não tô virando pai nem nada. Mas assim, eu acho que é dos 30 e tantos anos você começa a falar, putz, e aí, ser pai ou não ser pai? E eu fico imaginando se esse álbum, assim, embora ele não fale, talvez, diretamente na minha cara, não me estapeie sobre paternidade e essa nova mudança. Eu lembro que a gente, quando trocou uma ideia lá em 18, quando saiu o último trabalho da Glue Trip, a gente estava falando sobre a virada para os 30, noitadas que terminavam na praia, né? E assim, esse tempo mudou um pouco. Agora, a mesma coisa que eu pensei quando falei com você e pensava assim, poxa, 30 anos, que mudança, nossa, legal. Agora eu já tô pensando, putz, ser pai, putz, é uma outra sensação, é uma outra sensação de ver o mundo. E eu queria entender se paternidade, essa chavinha que se vira, ela se mostra no disco de alguma forma? Com certeza, assim, eu lembro que quando a gente conversou naquela vez em 2018, né? A gente conversou muito sobre... Você estava trabalhando na época no jornal e a matéria que saiu era tipo falando sobre a crise dos 30, assim, vamos dizer, sabe? Falando sobre os 30 anos. E aí, quando saiu o See at Night, eu me mudei para São Paulo. Eu vim para São Paulo com minha, na época, namorada. E quando a gente veio para cá, para São Paulo, veio com a banda, veio todo mundo. Então, assim, a gente tava nessa loucura também, não tava pensando ainda em ter filho, nada disso, assim, saca? A gente tava... os reflexos eram outros, né? Quando o Nada Tropical começou a ser feito, eu posso dizer que eu comecei a fazer 2 filhos aí, saca? Então, foi mais ou menos uma coisa, um encontro ao outro, saca? Quando a gente fez o Nada Tropical, foi engraçado isso, porque quando acabaram as gravações do Nada Tropical, dia 6 de junho, acho que era um domingo, era uma segunda. Aí minha esposa chegou pra mim no outro dia e falou que tava grávida, saca? Caralho, então foi uma coisa muito em conjunto com a outra, assim, saca? Foi uma coisa bem absurda, assim. É tanto que a música Gergelim, né? Ela é meio que fala um pouco sobre isso. Eu convidei o Felipe S. para participar justamente porque ele era papai. E aí eu sabia que ele tinha essa vivência. Ele é um papai muito exemplar, assim, o Felipe, saca? A gente conversa muito sobre isso. E na época foi um papo muito importante que eu tive com ele sobre paternidade, assim, saca? E eu falei para ele sobre o que era música, né? Foi assim que eu descobri que minha esposa estava grávida. Eu fiz a letra. E aí a gente conversou muito sobre isso, assim. Então, a paternidade, ela tá presente no disco, não tanto quanto estaria se fosse hoje, saca? Mas ela tá bastante presente no disco, assim, eu acho que é uma pré-paternidade, assim, é uma preparação. A imaginação da paternidade, né, do que seria. É isso, exatamente. Bom, além da paternidade, a gente também tem muita brasilidade nesse disco, né? Eu acho que sempre teve na música de vocês, assim, desde o começo. Sempre teve. Mas acho que agora tá mais na cara, assim, tá mais tipo, isso aqui é o que a gente quer fazer agora. E sei lá, vai ter ecos de Marcos Valle, Lincoln Olivetti, Azimuth, Jorge Ben, Arthur Verocai. Da onde que surgiu essa vontade da mudança, de querer deixar isso mais explícito? Eu acho que pra Glue Trip isso é um caminho meio sem volta, assim, saca? Porque a gente curtiu tanto fazer esse disco, saca? Foi um disco tão prazeroso de fazer que assumir essas raízes brasileiras pra gente foi um caminho, a gente acha que é um caminho sem volta, porque tipo, a partir de agora eu não quero mais fazer outra coisa, assim, saca? Claro que vão surgir momentos ali, mas eu acho que tem caldo aí pra fazer outros trabalhos também. E a brasilidade, no geral, assim, ela surgiu muito porque chegou a pandemia, chegou uns momentos de instabilidade social,
veio esses anos aí bem ruins, assim, pra gente, desse governo e tal. Então, quando chegou tudo isso, assim, eu tive meio que um papo comigo mesmo, assim, saca? Tipo, eu conversei comigo pra falar assim, velho, eu tenho que estar mais próximo da nossa galera, saca? Não adianta. A Glue Trip sempre cantou em inglês, né? A Glue Trip sempre teve álbuns em inglês, nunca tinha tido essa pretensão grande, assim, de fazer um álbum tão explícito brasileiro, assim, saca? E aí eu falei, pô, é um momento de estar próximo da nossa galera. A gente tava morando em São Paulo, eu faço 3 anos que eu moro em São Paulo hoje, saí de João Pessoa, então, assim, isso teve cada vez mais presente na minha música por conta disso também, assim, eu acho que vim pra cá, trouxe um pouco dessa coisa de estar mais conectado ao Brasil, saca? Querendo ou não, quando a gente tava lá, quando eu tava em João Pessoa, eu vivia muito esse ideário, assim, do projeto, porque a gente foi lançando música e dando certo, saca? Foi meio que aconteceu dessa maneira, de uma maneira muito orgânica. Lancei uma música, pô, a música foi bem recebida. Vamos continuar fazendo assim, saca? O Nada Tropical, ele é um projeto voltado realmente para pegar essas raízes brasileiras que a gente tem, mostrar para os nossos, estar mais próximo do nosso público brasileiro, assim, vamos dizer, e também mostrar para o nosso público de fora, assim, nossas raízes são essas, nossas referências são essas. Escutem essa rapaziada aqui, que é a galera que nos fez. A Glue Trip se fez escutando essa galera daqui. Tipo, teve o momento indie, teve o momento Tame Impala, teve o momento No More Warcraft, isso aí sempre teve. Sempre vai ter também, né? Mas assim, o que fez nossa base é essa galera daqui, é Gilberto Gil, Marcos Valle, Gal Costa. Então vem um pouco desse lugar, assim, saca? O Nada Tropical, ele foi criado, assim, desde o embrião dele, pensado nisso, assim. Maravilha. Eu quero fazer um disco de música brasileira. Mas assim, eu acho que mas era um movimento, talvez, de psicodelia, um movimento a minha ideia, na minha cabeça, tava todo mundo olhando pra uma licergia naquela época, sei lá, 10 anos atrás. Vocês têm 10 anos de banda. E isso é muito louco pensar, né? 10 anos, acho que, sei lá, do primeiro EP, coisa assim, não é? 22? Não, 2012? O primeiro EP é isso, 2012. Então, assim, mas ao mesmo tempo tá todo mundo ressignificando, entendendo que tá, tudo bem, muito legal, guitarras ultra distorcidas, etc. Mas a gente também tem Marcos Valle, né? Assim, e é um movimento que eu tenho percebido que acontece. Mas sobre esse álbum, eu entendo que ele tem vários embriões, talvez, na sua cabeça, mas assim, de que período de tempo ele pega, assim, como é que ele começa a nascer? Eu entendo que, sei lá, Lazy Days foi a primeira música que te mostrou, a gente vai falar sobre ela especificamente, mas assim, em que momento, ou quais momentos você estava, em que esse álbum foi te atravessando e você foi percebendo que, putz, é isso, é música brasileira, é realmente isso? Ou você desde o comecinho já falou assim, pô, agora vai ser brasileiro na primeira nota que você colocou ali no papel? Eu acho que foi desde o começo, assim, saca? Quando eu fiz o See at Night, eu fiz um disco que eu fiz, pô, eu quero fazer um disco de música eletrônica, saca? Eu quero fazer um disco de música eletrônica, eu quero que ele seja um disco muito ousado, saca? No sentido de, tipo, de não ser muito, ter nada a ver com o primeiro, assim. O primeiro, ele tinha brasilidade, ele tinha toda essa questão, mas, assim, ele cantava em inglês, os ritmos eram beats, né? A gente não, era meio variado ali, então eu ia tocar muito, né? Em festival, pelo Brasil, assim, sempre fui tocar muito. E aí, quando eu fiz um festival em Brasília, no Piquenique, acho que foi em 2018, 2019, não lembro agora. E aí um cara chegou pra mim assim, aí perguntou, pô, cara, e eu não tinha ideia ainda de fazer disco nenhum, saca? Mas o cara chegou pra mim assim, um fã, né? Assistiu pra mim e fez, velho, por favor, me fala, muito prazer em conhecer vocês e tal. Eu quero saber o que é que vocês escutam, tá ligado? Aí eu, pô, velho, eu escuto Gilberto Gil, eu escuto Marcos Valle. Ele disse, caralho, e sei lá, indie, o que é que você tá escutando? Eu fiz, velho, eu escuto as coisas de sempre que eu gosto e tal, aí eu falei, mas eu pido em Clube da Esquina, tá ligado? Quando eu conheci Tame Impala, ao mesmo tempo eu conheci Clube da Esquina, no mesmo período, saca? Então foi chocante do mesmo nível, assim. E aí ele ficou meio chocado, até um pouco decepcionado, assim, porque ele esperava que eu fosse falar um nome do indie novo, assim, que ele ia curtir lá no universo dele, assim. Só no Bandcamp, assim. No Bandcamp, assim. E aí ele ficou meio decepcionado, assim, porque eu acho que ele percebeu que eu escutava as músicas que os pais dele escutavam. Se escutar bem os discos da Glue Trip, tem isso aí, tá ligado? Quando eu escutei Tame Impala a primeira vez, um cara chegou pra mim lá de João Pessoa e falou, velho, isso parece Clube da Esquina. E aí, meio que essa associação sempre veio, saca? Então, eu falei pra ele, o Brasil sempre teve muito presente na Glue Trip, mesmo que a gente não quisesse, porque a gente tá aqui, a gente mora aqui, as nossas referências são essas. E aí é um pouco disso, assim, que rola no Nada Tropical, né? Tipo,
as referências, o Nada Tropical, ele começa a ser pensado mesmo, assim, tipo, pô, o Nada Tropical está sendo pensado nesse momento. Em janeiro de 2021, tipo, 6 meses antes dele ser gravado, a gente começou a pensar nele. Eu já tinha algumas músicas em português, sempre fiquei na dúvida o que fazer com elas, assim. Eu não sei se eu vou jogar na Glue Trip, faço um projeto novo, sei. E aí eu sempre paro pra pensar assim, toda vez que eu chego nesse pensamento, eu paro e penso assim, pô, velho, mas a Glue Trip sou eu, é minha cara, então eu vou jogar. E é isso, saca? Em janeiro de 2021, eu juntei essa banda e com os meninos, né? A Glue Trip era uma outra banda em formação. E aí, na pandemia, os meninos que tocavam comigo antes foram cada um para um lugar, um foi para João Pessoa, o outro para Aracaju. E aí eu meio que fiquei sozinho aqui em São Paulo. E quando chegou esse momento, o baterista Pedrinho já tocava com a gente, já tocava na Glue Trip. E aí eu falei pra ele, pô, velho, eu tenho vontade de fazer uma banda, e aí essa banda tem que ter um molho meu brasileiro, assim. Conversei com ele. E aí tem um cara que eu gostava muito dele, que é o tecladista do Catavento, o João Boaventura. E eu gostava muito do Catavento, assim, amava a banda. O Ansiedade na Cidade é um disco totalmente referência pro Nada Tropical. E aí o Johnny veio a calhar que ele tava aqui em São Paulo também. E aí o Pedrinho chegou e falou, pô, tem um cara que toca comigo, lá de São Luís, que ele é muito bom, o Thiago. E aí eu fiz, velho, traz pra dentro, vamos fazer esse disco brasileiro, saca? Então terminou que esse molho brasileiro juntou essa galera totalmente de um estado diferente do outro, com referências diferentes cada um, né? E aí criou-se essa banda aí, que é o Pedrinho e o Titi, eu digo que eles são os azimuth brasileiros, assim, porque eles tocam em várias bandas, saca? Pedrinho e Thiago, o baterista e o baixista, eles tocam em várias bandas, assim, saca? Um monte de banda, tocam com o Matheus Carrilho, tocam com o Castelo Branco, tocam com diversas bandas, assim, eles tocam. Então, meio que ele já tem uma química muito boa. Então, assim, quando o Pedrinho foi lá em casa, no final de 2020, a gente na pandemia ainda, né, sem vacina ainda, e ele foi lá em casa e a gente conversou bastante sobre essa coisa do disco. Eu mostrei pra ele umas músicas e ele fez, velho, é isso aqui, vamos começar a gravar. E aí, o Nada Tropical, ele começa dentro do estúdio aqui em Perdizes, Estúdio Flamingo, o nome dele, que é o do Rafão, um amigo meu. E aí a gente se juntou dentro desse estúdio para gravar, né? Para montar as músicas e gravar as demos. Quando a gente começou a gravar as demos começaram a ficar bem legais, assim, a gente percebeu. Eu percebi, assim, botei na minha cabeça, caramba, eu quero fazer um disco como manda a cartilha, né? Um disco como era feito antigamente. Montei a banda, chamei um produtor musical, vamos para dentro para um estúdio, saca? Mixei com uma pessoa diferente, masterizei com outra pessoa. Então, o Nada Tropical é a realização desse sonho também, saca? De fazer um disco dessa maneira. Então, a gente montou ele todo, começamos a pensar num produtor musical, ficamos naquela dúvida, juntamos vários nomes, saca? A gente juntou vários nomes, assim, pra pensar, e terminou que o Zé Negro foi o escolhido, e muito bem escolhido. Inclusive, era uma pergunta que eu queria fazer, como foi trabalhar com ele, todos esses arranjos e tal, então... É uma coisa muito que eu queria saber nesse processo de produção, como foi ter ele embarcando junto com vocês. Foi muito massa, assim, porque o Zé é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa de trabalhar, saca? Tipo, existem aqueles arquétipos dos produtores musicais, né? Do cara chato, do Liminha, né? Que dá um esporro no Charles Gavin, do cara que não tá nem aí, do Rick Rubin, né? Que o cara que senta lá, começa a comer e fica só olhando. Do cara que... Zé não, o Zé ele foi o melhor arquétipo de todos, assim, o arquétipo tipo do paizão, assim, saca? Do cara que junta todo mundo, saca? Do cara que tem as ideias, ele tem uma experiência, né, velho? Porque ele já trabalhou em diversos discos, diversos álbuns aí que a gente ama, foram produzidos pelo Zé Negro. E ele fez uma coisa muito importante, assim, saca? Que ele foi escutar, assim, saca? Ele escutou bem tudo. Ele realmente levou o trabalho muito a sério, saca? Ele não tava, tipo, aquele não foi esse produtor que escutou e pronto, beleza, é mais um trabalho que tá aqui, saca? Não, ele realmente entrou na função, ele criou partes novas, como funcionou com a gente, né? A dinâmica entre a banda e os amigos. A gente gravava as demos no estúdio e a gente gravava tudo simples, a gente não fazia nada muito profissional, assim, a gente gravava a bateria no estúdio com um microfone, saca? No máximo 2, fazia o Glyn Jones, né? Que é um tipo de gravação de bateria que você coloca a caixa e aí você bota 2 microfones com a mesma distância pra caixa. E aí tira um som maravilhoso. E o Glyn Jones era o produtor dos Beatles, né? No disco no Let It Be ele aparece naquele... Sim, no doc. Naquele documentário, ele aparece lá. E o cara todo de jaquetão, bem bonito. A gente gravava
todos os ensaios a gente gravava, saca? Todos os ensaios eu gravava. Eu tenho um backup aí de 50 ensaios gravados aí, cada ensaio com 3 horas de duração. E aí todo ensaio era gravado no YouTube, eu gravava e colocava dentro do YouTube fechado meu, saca? E aí chegava em casa, a gente escutava, cada um escutava, fazia isso. E aí, quando eu peguei essa gravação, a gente fazia essas demos com essa técnica que eu falei, eu vinha pra casa, gravava guitarra, gravava voz, gravava tudo em casa. Os meninos de vez em quando vinham aqui e gravavam tecla, gravava baixo, alguma coisa diferente, assim, ou então eu gravava no estúdio mesmo. E a gente pegava essa demo e mandava pro Zé. E aí, meio que mandou pro Zé, tipo, desapego, né? Vai vir uma coisa, vai vir uma bomba, vai vir uma coisa totalmente diferente. E aí, quando a gente escutava, tipo assim, a gente ia ensaiar no outro dia, assim, aí eu dizia, ó, galera, chegou o bounce do Zé. Chegou a faixa do Zé, e a gente parava tudo, assim, e fez, vamos escutar. E aí, quando ele dava o play, assim, a gente, caramba, velho. Tinha faixas que ele picotava toda, editava ela toda, saca? Trazia elementos novos. Tipo, a Marcos Valle, uma das faixas, ele criou uma parte nova, assim, saca? Que meio que era essencial pra faixa, assim. A gente não consegue escutar ela sem essa parte hoje em dia, saca? E aí ele criou essas partes, ele trazia ideias novas, ele gravou voz, saca? Ele gravava muitas coisas, assim, trazendo coisas, tipo assim, um trabalho de produtor mesmo, assim, saca? Então a gente pegava essa faixa dele e meio que ensaiava em cima dela, assim. Ensaiava em cima dela. Então quando a gente entrou no estúdio, a gente já tava muito habituado às faixas, saca? A gente, tipo, o estúdio foi muito fácil, porque a gente se preparou muito bem pro estúdio, saca? Então essa organicidade que tem no Nada Tropical, ela vem desse momento de estúdio, assim. O Zé contribuiu muito para isso, porque a gente não conhecia ele, assim, até ir pro estúdio, sabe? A gente só se falava por e-mail e trocava ideia de FaceTime, assim. A gente não conseguia se falar porque ainda era lance de Covid. O Zé é um titio, né? Tem 50 anos. Então, assim, a gente tava, tipo assim, ele falava assim, velho, deixa eu me vacinar primeiro. Eu, não, tranquilo. E aí terminou que quando a gente se encontrou no estúdio na Leipzig B, né? Pela Matraca Records, assim, tipo, foi uma coisa impressionante, bateu muito a alma, assim, a gente se bateu de um jeito, parecia, tipo assim, que não poderia ter sido outro produtor, tinha que ser ele, saca? Esse disco aí não poderia ter sido outra pessoa, tinha que ser ele. É meio curioso, aliás, a ideia de que a gente cresceu na ideia de que o faça você mesmo, a gente não precisa de um produtor de som, né, de disco. E daí a gente vê esses casos do produtor, o escrotão, ou o produtor que não faz nada. Mas eu sinto que faz muita diferença, cara, quando é um produtor que se conecta com o artista e compõe junto, não necessariamente colocando a mão no instrumento, mas assim, no caso, por exemplo, da música que você falou, que ele chegou lá e isso aqui eu vou botar aqui. Assim como editor de texto, né, Nick? Assim, no faz uma diferença total. É uma arte perdida entre a velocidade das coisas, assim, né? O artista faz, o escritor, o jornalista faz, e daí é publicado. Pula-se o editor. Mas ele tem sentido, né? O produtor, nesse caso, também, né? Faz muita diferença, assim, porque quando você tá fazendo um disco sozinho, né? Ao estilo Kevin Parker de fazer disco, assim, né? Você só tem você. Então, meio que a opinião, você vai pedir para uns amigos, assim, pô, esse meu amigo vai me ajudar, mas, tipo assim, seu amigo é seu amigo, ele não é um cara que tá sendo pago pra lhe ajudar a produzir um disco, saca? Ele é seu amigo, então, assim, ele vai dizer, pô, tá massa. E raramente ele vai falar, né, tá uma merda isso aqui, refaz. Não, de vez em se tem bons amigos, ele vai falar, essa pô, tá uma merda, né? E aí, geralmente o cara fala, tá massa, muito legal, massa demais e tal. Mas é isso, assim, então quando você tem um produtor, o cara vai olhar, ele vai pensar de outras maneiras, né? O cara vai olhar pro trabalho musical, assim, e vai querer pensar num contexto, ele vai querer, o instrumento que vai ser utilizado, ele vai estar pensando naquele instrumento, sabe? Ele vai estar pensando, pô, aquela bateria tem que ser gravada daquela maneira. Essa bateria tem que ser vintage, essa bateria tem que ser anos 70, saca? Então, quando eu conversei com o Zé, eu conversei muito com ele sobre essa proposta, assim, ó, eu quero pegar os anos 70, quero pegar um pouquinho dos anos 80 também, com sintetizadores, com esse trabalho que a Glue Trip já tem, assim, e a gente quer levar isso e elevar o som da Glue Trip à música brasileira, assim, a música brasileira que a gente conhece hoje em dia, assim, né? E aí ele falou, velho, então é isso. Então quando tem um produtor do lado, assim, é uma cabeça pensante a mais, saca? É muito bom, é muito gostoso, é muito prazeroso fazer esse processo. Fazer esse disco foi muito prazeroso, não doeu nada, assim, saca? Geralmente fazer disco é um trabalho que dói, assim, saca? Você tá ali... É mesmo?
Dói, assim, tipo, quando você faz sozinho, principalmente, porque, tipo, você entra nas crises, né? A crise do prazo, a crise do não tá legal, a crise do desapego, saca? Que chega um momento que você não pode mais mexer no disco, você tem que desapegar e mandar pra mixagem. Foda-se, vai. Foda-se, vai do jeito que tá. Igual a gente com texto, né, Pedro? Nossa senhora, desapego completo. Desapego. E aí esse disco foi massa porque eu sempre fui muito sozinho no processo da Glue Trip, né? Nesse sentido de produção e tal. E aí, quando tem um cara a mais pensando comigo na produção, foi muito importante, assim. Tipo assim, é como eu falei no começo, assim, do nosso papo, assim, todo esse processo na Tropical, pra mim, é um caminho meio sem volta, assim, saca? Claro que podem acontecer outras maneiras, eu gosto de experimentar, gosto de fazer outros tipos de gravações, mas, tipo, foi muito gostoso, assim, eu quero repetir. Boa demais. E antes da gente entrar no Faixa a Faixa, eu queria saber de você, os outros discos, né, o primeiro e o segundo, eles não têm tantas participações. E nesse vocês tiveram um monte justamente na pandemia, onde era mais difícil de colaborar com pessoas. Então, quero saber como surgiu isso, estar sozinho demandava ter mais pessoas junto para ajudar, como é que foi esse processo de ter tantas colaborações, entre elas, né, a Ima, o Arthur Verocai, o Otto e o Felipe S. Eu acredito que a música moderna ela é sobre colaboração, saca? Eu acho que hoje em dia não adianta você estar em cima do seu castelo, assim, esperando vir os plays, vir os likes, vir tudo assim. Hoje em dia a música moderna é muito sobre criar pontes, né? Você vê diversos artistas fazendo isso, assim, muito pela dinâmica de hoje em dia, das redes sociais, do Spotify, do YouTube e tal, assim, você vê que a música moderna, ela é colaborativa, saca? E aí eu quis que esse disco ele tivesse o máximo disso, saca? Tanto na construção, assim, do disco, né, como eu falei, assim, com a banda, construindo ele junto com a banda, com o produtor musical, com o cara que vai mixar, quanto com as participações, né. Foi muito louco tudo, assim, porque eu quis pegar o line-up do último show que a gente fez e levar ele pro disco, sabe? O último show que a gente fez antes da pandemia foi no Cine Joia, e teve o Otto, teve o Felipe S e a Ima, né. Massa. E não teve o Arthur Verocai, né, mas ele foi a cerejinha do bolo ali. E aí eu quis trazer esse line-up, sabe? Que eu conversava com um amigo meu, que é produtor, já trabalhou com a Glue Trip, e ele falava assim, velho, esse line-up do último show foi muito massa, deu um molho muito bom e tal, e tal, e tal. E aí aquilo entrou na minha cabeça. E aí eu falei, pô, velho, tem que ter a participação dessas pessoas, assim. A Ima eu já tenho uma ligação muito forte, além do trabalho dela, que eu acho fantástico, assim. É uma amigona minha, saca? Então, assim, foi muito fácil trabalhar com ela. Muito fácil mesmo. Ela e com o Felipe S são pessoas muito amigas, assim, saca? E aí foi muito tranquilo, assim, trabalhar. A gente fez de uma maneira colaborativa, assim. No caso da Ima, eu trouxe a letra e aí a gente fez uma parte junto e ela fez outra parte só, saca? O Felipe S, da mesma maneira, assim, eu mostrei a música pra ele e aí fiz, fica à vontade. A gente tá fazendo essa música, conversei com ele no FaceTime. E aí ele veio junto também com as ideias dele, foi muito massa. O Felipe é um cara muito sangue bom e é um papai, então, tipo assim, pra mim encaixou perfeito nessa faixa. E o Otto, né, velho, aquela coisa linda, maravilhosa, assim, eu curti muito Carnaval, escutando a música dele, vendo ele ao vivo. Então, pra mim foi uma honra danada, assim, ter o Otto, que é esse cara muito raiz, assim, muito presença, né? E esses três artistas, eles de uma certa maneira se aproximaram da Glue Trip antes da pandemia, sabe? A gente fez alguns shows com o Otto no Rio, fez aqui em São Paulo, com o Felipe também, assim, e com a Ima também, assim, por estar dentro do estúdio, sempre ali da YB, a gente se aproximou bastante. Então, assim, o Otto foi muito engraçado, porque, tipo, eu marquei com ele várias vezes, né? E o Otto é muito ruim de marcar, né? Coisa assim. Ele é horrível pra você marcar, saca? E aí eu marquei com ele assim, passei um mês querendo marcar com ele. Fiz, Otto, vamos lá em casa, a gente toma uma cerveja, a gente conversa sobre a música, a gente faz isso, aí não deu certo, né? Aí eu, vou marcar com ele em outro lugar. Vamos lá no estúdio. A gente marca no estúdio, lá no estúdio tem uma cachaçinha, a gente conversa, não sei o que mais lá, tá. O bicho, velho, não deu certo. E aí outras vezes também tentei, não deu certo. E aí eu liguei pra ele, assim, uma semana, uns 2 dias antes de entrar no estúdio, né? Eu fiz, Otto, velho, a gravação tá marcada pra daqui a 2 dias, velho. E aí, velho, vai dar certo? Aí ele, não, velho, eu estarei lá, pode ter certeza, eu estarei lá. Aí eu, beleza, Otto, mas a gente vai chegar cedinho lá, almoça, chega lá tranquilo. Aí ele, não, beleza. E aí, beleza, velho, cheguei no dia lá no estúdio, eu desacreditadíssimo que ele ia aparecer.
muito desacreditado, assim, que ele ia aparecer. E aí, quando vê, o cara é o primeiro a chegar, assim, saca? Ninguém tinha chegado no estúdio ainda, e ele chegou na porta do estúdio. Ele chegou na porta do estúdio, assim, aí eu, pô, velho, que massa, ele tá aqui. E a gente começou a escutar música junto, assim, saca? A gente começou a escutar música junto, e aí ele, muito naturalmente, a música foi vindo dele, porque ele é um cara muito musical, né, velho? Você conversa com ele, troca uma ideia com ele, ele já tá cantando pra você, sabe? E aí a música surgiu de uma maneira muito natural. O cara é um talento nato, assim, né, o Otto? O cara, sei lá, fez parte do Mangue Beat, então ele tem muito esse flow, né? A coisa do flow musical, sabe? Então... E o Arthur Verocai, né, velho, é meio redundante até falar dele, assim, porque foi uma coisa bem impressionante, assim. A gente estava no último dia de gravação, lá no YB, foi o Pedrinho fez aniversário nesse dia, e a gente tomou muita cachaça, a gente conversou muito, assim, e aí o último dia a gente comprou um bolo, foi lá, deu pro Pedrinho, a gente cantou parabéns, e aí a gente tava muito bebão, assim, e aí o Zé, a gente começou a escutar as músicas do disco, né, começou a escutar as músicas do disco nas caixas de som enormes, né, e aí o Zé vira pra mim, assim, e fala, quando toca Lazy Days, ele: velho, essa música aqui só falta o Verocai. Ele tava querendo elogiar a música. Pô, a música tá muito boa, só falta o Verocai, assim. E aí aquilo ficou na minha cabeça, tipo, caramba, só falta o Verocai, o Arthur Verocai. Mandando aquela mensagem bêbado, né? Falando: ei, Verocai. Aí eu mandei aquela mensagem, exatamente isso. Eu mandei aquela mensagem bebão, assim, pra ele. Eu fiz: e aí, Verocai? Então, meu nome é Lucas, me apresentei, sou da Glue Trip, tem um projeto assim, assim, assado, tal. Eu queria muito trabalhar com você. Mas assim, mandei, apertei o enter ali, ó. Vai lá. Enfim, ele pode ver, ele pode não ver. E aí, minha surpresa foi que no outro dia ele respondeu, sabe? E eu fiquei, caramba... E aí foi impressionante, assim, porque é uma pessoa que eu queria trazer pro disco, porque eu acho que a gente tava escutando muito o Verocai quando a gente tava fazendo o disco, saca? E aí, pra mim, eu tava fechando os feats do disco, assim, e eu tinha pensado no Marcos Valle, né? E aí eu pensei, pô, Marcos Valle, mas eu fiz, pô, já tem uma música falando sobre Marcos Valle, ia ficar meio redundante ter uma participação com o Marcos Valle, saca? E aí eu queria alguém especial, assim, saca? E aí, quando surgiu o nome do Verocai, foi meio que, pô, é o feat perfeito pra esse disco, saca? Porque o cara é uma lenda da música brasileira, e aí é uma lenda justamente no que eu queria mostrar na Tropical, que é aquela galera perdida, assim, saca, no tempo, assim. Ele tem essa história muito bonita, né? Que pra ele não deve ser tão bonita, porque o cara ficou meio perdido no tempo, né? Ele teve um disco que foi ignorado por muito tempo e foi redescoberto, sei lá, 20 anos atrás, foi redescoberto o disco. E aí terminou que o cara hoje em dia é um grande nome da música brasileira, não virou maior ainda, porque eu acho que ainda tá muito assim, na descoberta dos gringos, né? Tipo, o cara lá da Yachts Coyote gravou com ele, o Frank Ocean gravou com ele, várias pessoas gravaram com ele, assim, saca? E foi impressionante, foi uma tarde que a gente passou com ele, foi eu e o Zé lá pro Rio, né, gravar. E aí uma tarde que a gente passou com ele foi o dia mais surreal da minha vida, velho. Foi surreal, assim, saca? Ver aquela banda tocando, orquestrando em cima da música que a gente criou, saca? Enfim, ainda tava rolando pandemia, eu tinha acabado de tomar minha segunda dose. Foi bem louco, foi surreal, assim, e uma grande honra ter ele nesse trabalho, saca? Muito bom. Na verdade é quase uma observação, assim, diante de tudo que o Lucas tá falando, que não é por acaso que quando eu dei o play na Nada Tropical e eu cheguei até a última música, depois de o quê? Quase uns 40 minutos de som, né? Mas a ideia me pareceu que esse disco tava me abraçando, assim, ele era um disco de abraço, de saudade, de fraternidade, de descoberta, mas ele era um disco que fazia isso, assim, de, poxa, tamo de volta, sabe? Poxa, que bom te ver aqui, poxa, sabe esse abraço que a gente dá nas pessoas agora, que a gente fica meio, será que a gente pode se abraçar? Bom, a gente tá vacinado, tá tudo bem. Pô, sabe? Um disco muito pós-pandêmico, né? De quentinho no coração. Sim, porque a gente revisitou um monte de coisa que a gente ouvia e a gente às vezes tinha vergonha de dizer que ouvia, sabe? Ou não vergonha, mas assim, quando a gente ia postar, a gente postava o indie mais indie do Suprassumo, enquanto a gente tava lá também ouvindo os brazucão, sabe? Eu acho que no fim das contas, esse disco me parece isso, assim, é uma abração de, passamos isso, vamos em frente agora. Total, assim, eu concordo demais com suas palavras, Pedro, eu acho até massa, assim, tem uma descrição que o Bruno, que fez a capa, assim, que ele deu, que é muito boa, assim, saca, do disco, assim, que toda vez que eu leio, assim, eu faço, caramba, realmente é um pouco sobre isso, assim, saca, o disco, assim, ele fala que quando ele tava fazendo a capa do disco, né,
Ele fala assim, que de cara, o disco pra ele é um desdobrar abstrato que se lê como um livro abrindo, assim, com a folhagem tropical, um abrir de asa de um monarca azul. E aí o bicho fica nessa coisa, assim, do surrealismo, né? E da mesma coisa de surrealismo e de elementos bem próximos, assim, da música brasileira, que ele acha realmente que esse disco, assim, ele é quando ele tava fazendo a capa, né? Ele disse que tem vários elementos ali, como se fosse um snapshot de uma mente, saca? Quem ouve, ele experimenta meio que um sonho acordado, os elementos de passagem do tempo, uma coisa mais nostálgica também, assim. Eu acho que é isso que você falou, assim, ele realmente é um abraço, assim, ele vem pra dizer, galera, eu tô com vocês, estamos juntos, sabe? Boa, bom demais. Bora lá pro faixa a faixa, então. A gente começa com a faixa número 1, Tempo Presente. Pra mim ela é uma abertura sensacional, porque ela já deixa logo de cara, falando, ó, isso aqui é o novo som da banda, isso aqui que vocês vão encontrar. Tem o fato de cantar em português, né? Tem esse swing meio bem anos 70, assim, e tal. Eu queria saber por que vocês escolheram essa música primeiro como segundo single, e depois pra abrir o disco, e como que foi essa coisa do statement mesmo, de falar, ó, isso aqui é a gente agora. Então, ela foi escolhida como single justamente pelo que você falou, assim, eu queria dar logo de cara, assim, ó, o som do disco é esse aqui, galera. O som do disco é esse, então não tem muita conversa, não. Vocês vão escutar. É isso aqui que a gente tem a oferecer pra vocês, saca? E aí, meio que ela abrindo o disco, a gente escolheu ela como primeira do disco, assim, porque ela é uma das músicas que eu tinha mais carinho pelo disco, porque ela foi a primeira que surgiu, saca? Pensando no disco. Eu criei ela na pandemia, no meu Instagram tem um vídeo de eu tocando ela, assim, bem diferente, outra versão, assim. Meio que eu criei ela dessa maneira, né? Tipo, ela fala bem sobre pandemia também. A letra dela é bem focada nesse lugar de tá em casa, preso por uma porta, cheia de dedos digital. Tem toda essa coisa do mundo moderno, saca? Enfim, de estar muito ligado a redes sociais, essa coisa, assim. E aí o lance dela, assim, é que ela tem essa pegada de setentona, né? Tipo, meio jazz com samba. Ela foi uma música que eu escolhi, assim, ela abrir porque eu tinha muito carinho por ela, assim. Eu fiz, essa música, pra mim, é uma música... Eu sei que ela não é, tipo assim, ela não é tanto hit quanto as outras do disco, assim, que são mais popadas, assim, né? Mas ela tem uma característica pra mim que é essencial pro disco, assim, que é... Ela não esconde suas referências, saca? Ela mostra de cara quem ela é. E ela diz, eu sou isso aqui. E aí o Bruno, quando a gente conversou sobre a capa, e aí ele falou que a gente conversou assim, que a música, ela representava meio que um papo conversando no mesa de bar, saca? Quando você vai... Já sabe quando você tá na mesa de bar, lá na quinta cerveja, você fala o que dá na telha, saca? A música é meio isso, assim, saca? Você fala tudo que dá na telha, é meio que isso, assim. Ela é bem fiel às referências, e eu achei massa ela ser a primeira do disco, abrir esse trabalho, porque eu acho que ela dá logo o norte, saca? Ela não esconde nada, ela mostra quem é a Glue Trip agora. Chega dando um chutão na porta. Exatamente. Já começa com a virada, né? Tipo, ela não tem aquela intro, aquela coisa, vamos chegando aos pouquinhos. Não vai com calma, né? Ela já vai. Ela não vai com calma, ela já chega, exatamente. Bom, acho que você falou um pouquinho sobre Marcos Valle, mas falou ali do lance de, você já tinha uma música homenagear ele, não vou chamá-lo, porque seria redundante. Então, acho que Marcos Valle é a presença do Marcos Valle sem a presença do Marcos Valle. Mas e aí? Como é que a gente chega nela pra você? Então, Marcos Valle, ela foi uma das músicas que... Eu criei umas músicas, assim, na pandemia, que eu fiz umas demos, né? E aí tem uma música que era a Bebida Verde do Marcos Valle, não era nem azul, assim. Era a Bebida Verde do Marcos Valle. E ela tinha um ritmo bem diferente, assim, que era a Bebida Verde do Marcos Valle não tem valor nutricional. Era uma brincadeira, assim, saca? Eu tava viajando muito nessa bebida do Marcos Valle. E aí, enfim, aquela piração de pandemia, assim, né? Me apegava a uma coisa e destrinchava ela, saca? E até o final, assim. E aí, com o Marcos Valle foi um pouco disso, assim. Eu tinha essa música, tentei ensaiar com os meninos no estúdio, não deu certo. A gente viu que não dava certo. E aí a gente começou a fazer uma levada... A pegada que a gente tava de referência era aquela banda Parcels. Não sei se você saca essa banda Parcels. Muito bom. E aí, essa banda, eles têm umas músicas que tem uns gritinhos, né? Que é meio Daft Punk, né? Umas coisas ali.
E aí eu fiz, pô, esses gritinhos são massa, né? A gente tava escutando umas referências e eu, pô, esses gritinhos são legais e tal. Aí a gente começou, I feel, I feel. Aí começou assim, saca? E aí quando começou esse I feel, eu fiz, pô, esse I feel tá bem legal, assim. Eu fiz, pô, e aí o Rhodes, o Fender Rhodes, né, aquele piano elétrico, ele entrou, quando o John entrou com esse Fender Rhodes, eu falei, Marcos Valle, tá ligado? Tem um Marcos Valle aí, tá ligado? E aí a gente começou com essa brincadeira, e aí o refrão surgiu também nas jams. Essa música foi criada com a banda, criada em parceria, assim, todos, assim. E aí o refrão, eu ouvi Marcos Valle bebendo demais, fumando demais, surgiu. E aí quando surgiu esse refrão, eu fiz os versos, né? Ei, Marcos Valle, esse drink azul é pra mim. Construímos a música, tá ligado? E aí quando construiu a música, a gente tava assim, eu fiquei assim, pô, velho, essa música fala sobre beber, sobre fumar, é uma música meio tiração de onda. Aí eu fiquei pensando, pô, não vou mandar ela pra Zé Negro, não. Vou deixar ela mocada aqui, um dia eu solto ela, tá ligado? E aí, naquela coisa, assim, do desapego que a gente conversou, né, eu fiquei, caramba, vou mandar, foda-se. Vou mandar. E aí mandei pra ele. Quando eu mandei pro Zé, ele respondeu, pô, velho, essa música é muito boa, velho. Essa música é meio hit, assim, ele explicou, assim, essa música é muito boa, tal, começou a conversar sobre o que era massa, e aí ele criou uma parte que é totalmente Marcos Valle, que é um B que rola nela, que são os cantos, assim, A Marcos Valle, ela foi gravada pelas backing vocals, é a Ângela Lopo e a Tita. A Ângela e Tita Alves e a Ângela Lopo, elas são duas backing vocals que trabalham em Salvador, e elas fazem com muita gente, assim, saca? Já trabalharam com Gilberto Gil, já trabalharam com Russo Passapulso, Baiana System. Elas são feras demais, assim, saca? E elas entraram na brincadeira, assim, saca? E aí a Marcos Valle, ela surge dessa brincadeira e aí vai tomando uma proporção meio séria, assim, saca? Que foi massa, assim. E aí, até o ponto de que eu fiz, pô, eu tenho que nomear essa música Marcos Valle. E aí eu mandei pra ele a faixa, né? Ele escutou a faixa, o Marcos Valle. E aí quando ele escutou a faixa, ele agradeceu muito, assim, mandou mensagem. Falou, pô, Lucas, muito obrigado aí pela homenagem. E aí ele no festival que a gente tocou, que ele escutou, né? Eu não tava no festival porque eu tinha que ir pra casa. E aí ele falou, pô, velho, muito obrigado pela homenagem, um brinde pra vocês, a música tá muito bem feita e tal, assim. Então foi uma honra muito grande, assim, ter ele ter ele onipresente, né? Não é ele que tá lá, mas é uma homenagem a ele, sabe? É engraçado porque eu acordo de manhã, assim, e aí o Twitter começa a pipocar, que são os japoneses descobrindo a música, né? Os japoneses inspiram no Marcos Valle, tá ligado? Sim. Sim. E aí eu boto no traduzido do Twitter lá, aí aparece um japonês assim, pô, será que o Marcos Valle vai fazer um dia uma música chamada Glue Trip? Fica essa provocação aí. Fica essa provocação, hein, Marcos Valle? Quero ver no próximo disco uma collab entre vocês. Seria muito massa. Ah, tem que rolar, isso aí tem que rolar. Eu mando mensagem, de vez em quando eu mando mensagem pra ele, assim. Mandando mensagem pra ele pra dizer, pô, eu pilho muito em fazer um collab com ele, assim. Eu acho que seria muito, muito divertido, assim, massa, porque ele é um cara muito massa, saca? Ele é uma pessoa muito gente boa, assim. Um cara muito humildão, assim, conversa, saca? Troca ideia. Ele tá colaborando com o Tom Misch agora, né? E aí eles fazem vários vídeos, o Tom Misch vai pra casa dele no Rio, grava uns vídeos, é bem legal, assim. Eu tenho muita pilha de fazer essa collab com ele, seria foda. Boa, por demais. A gente chega na terceira faixa, Le Voyage, com a participação da Ima. Uma das coisas que eu mais gosto nessa faixa são os timbres do piano que você usa nela, tipo, é muito classudo, assim, combina muito com a voz da Ima e a combinação de vocês, né? E também tem uma coisa que me lembra os primeiros EPs lá atrás, lá 10 anos atrás. Acho que tem um pouquinho dessa nostalgia aí. Conta um pouco pra gente como que foi criar essa música e a parceria com a Ima, né? Que você já falou um pouco. Então, essa música, ela surgiu... Primeiro surgiu o swing dela, né? Surgiu esse swing dela. Então, assim, eu queria uma música meio groovada. Eu quero botar mais groove no disco, né? Então, foi nessa proposta, assim, que ela surgiu, né? Foi bem natural o processo dela. Como eu falei, assim, algumas músicas foram criadas por James, né? E essa foi uma música que eu trouxe de casa. Eu já tinha a levada dela, já tinha essa pegada dela. E levei pro estúdio. E aí, eu levei pro estúdio justamente quando ela fala um pouco sobre o momento que a gente estava vivendo na época, né? Que o mundo estava girando lá fora, as coisas estavam começando a ser reabertas, as pessoas estavam começando a sair de casa, se vacinar, e a gente estava no Brasil chupando o dedo, saca? E aí ela fala sobre esse momento, assim. Então, the world is spinning outside, o mundo tá girando lá fora e a gente tá aqui dentro de casa,
sem fazer muita coisa, que eu queria que a gente fosse voar, eu queria que a gente fosse fazer outra coisa, que a gente viajasse, saca? E aí a música, a letra dela, assim, surgiu primeiro essa pegada, né? E aí eu tava conversando com minha esposa sobre ela, e aí na época a gente tava lendo o mesmo livro junto, assim, a gente tava lendo A Viagem, do Charles Baudelaire, né? Que é um poema, na verdade, mas o pessoal pegou e transformou ele num livro. E o Le Voyage vem daí, né? É uma homenagem ao Charles Baudelaire, de certa maneira, porque o Baudelaire acreditava nesse livro que a viagem, a morte era a viagem suprema, saca? Tipo, ele acreditava que a morte era a última das viagens e a maior das viagens, saca? O Charles Baudelaire fez muita treta, assim, saca? Nesse livro ele conta que ele participou de contrabando de arma na África, viajou ilegal em navio, enfim, tem muita treta na vida dele. E aí a letra da música, ela fala um pouco disso, assim, saca? E aí quando eu criei ela, eu chamei a Ima e falei, pô, Yasmin, eu tô com essa ideia, expliquei pra ela a história do Charles Baudelaire, a gente conversou bastante, mandei pra ela a música, né? A música já tava meio que construída, a parte instrumental da música e algumas vozes gravadas. E aí ela viajou junto, saca? A gente começou a viajar junto, saca? E aí, quando surgiu essa parte em francês, né? Que ela canta C'est le voyage, Soupe de promesse, Trek bagage de main. Ela começa a fazer essa parte em francês porque a gente tava falando sobre a viagem e sobre, enfim, ela incorporou um personagem que é uma viajante, saca? Uma pessoa viajando de primeira classe, saca? Em classe executiva. E aí no dia de gravação, ela foi com um paninho, assim, foi de óculos, foi bem a caráter, assim, saca? É a cara dela. Não, ela incorporou o personagem perfeito, assim, saca? A Yasmin chegou no estúdio e eu fiz, tá feito o personagem, saca? E aí ela começou a cantar e foi fácil, assim, saca? Foi muito fácil, porque eu lembro que, tipo assim, tava 1 minuto pra gente gravar, o pessoal do estúdio assim, ei, galera, bora gravar. E a gente, assim, escrevendo a letra, os dois, assim, não, peraí, só um minutinho. E a gente, porque a gente tava brincando com a letra, saca? A gente, pô, vamos fazer uma parte assim, vamos falar de uma sopa de tomate, bora, sopa de pumé. E aí ela pegou uma parte desse poema do Charles Baudelaire e colocou na letra também. Então, é uma letra bem, tipo assim, ela tem os dois momentos, assim, saca? Ela fala sobre a viagem, sobre a gente estar na pandemia, sobre a gente agradecer também a estar vivo nesse momento, assim, saca? Ter passado por essa barra, assim, que foi a pandemia, saca? A gente agradecer sobre isso. Tipo, o significado de estar vivo hoje em dia é muito importante, assim, saca? Então a música fala sobre isso. Na sequência tem Lazy Days. A gente falou sobre Verocai e da sua orquestra ali, que deve ter sido uma sensação genial, assim. Mas eu tenho duas coisas aqui. Primeiro, eu não sei aonde que eu vi a história de que ele entregou uma partitura escrevendo Hope como o nome da música, assim. Que eu acho interessante, porque não era necessariamente ali que estava a minha sensação ao ouvir essa música, não era esperança, era mais férias. Verão. Mas também pode ser Hope de ter férias e verão. Enfim, como é que foi essa interpretação do Verocai pra música, assim, como é que isso mexeu um pouco com ela também? Eu acho que o Verocai, ele não explicou isso pra gente, não, assim, mas quando conversando com o pessoal que trabalha com ele, meio que foi isso que ele colocou, assim, ele quis colocar um sentimento, saca? Ele não colocou a letra da música, assim, ele não colocou Lazy Days, ele não escreveu, saca? Ele bota um sentimento. Isso eu achei massa, saca? Ele escreve um sentimento que ele quer colocar nas cordas. Né? Então, a orquestração... E eu senti isso um pouco, saca? E eu fiz, ele tava num momento também... Eu conversei com ele, né? Ele falou assim, tá um momento meu mal agora, vários amigos meus estão falecendo, tal. E aí a gente conversou e ele falou, velho, mas... ele falou, mas vamos gravar, porque, enfim, a gente tem que colocar isso a vida da gente é isso, é gravar, é ter esperança pro futuro. Então foi meio que ele também colocando dentro do trabalho dele da participação dele, esse tonzinho de esperança, né? Foi genial a gravação com ele, assim, saca? E aí foi massa, porque ele é uma música que, tipo assim, sendo bem sincero, ela fala sobre maconha, ela fala sobre os dias de preguiça, né? Ela fala sobre os dias que a gente tava ensaiando também, assim, o arroz, feijão e ganja, ela vem daí. O arroz, feijão e ganja foi tipo assim, eu morava no centro de São Paulo antigamente, né?
E aí, quando eu morava no centro de São Paulo, eu vinha aqui pra Perdizes e passava por Minhocão, né? E aí a gente tava construindo a música, e aí eu olhei assim pro lado, assim, e vi um Belchior e vi um arroz, feijão e ganja do lado, saca? E aí eu olhei assim pro Belchior, fiz, porra, Belchior, um latino-americano, fiz arroz, feijão e ganja, saca? Foi aí que surgiu, assim, essa coisa, assim, eu olhei pra pichação do arroz, feijão e ganja, né, e fiz, pô, é bem um retrato do latino-americano, assim, né, tipo da gente que fala sobre nossa geração, né, um pouco, assim, a galera dos 30, saca? Fala um pouco sobre nossa geração, assim, da gente que as coisas que são essenciais pra gente. E aí o Verocai escutou essa parte e chegava pra mim e falava, ô Lucas, e esse arroz, feijão e ganja, hein? Aí eu falava, é tudo que a gente precisa, né? Ele tudo que a gente precisa é isso. Ai, que história maravilhosa. A música é isso, assim, o Verocai, ele é gigante, né? Ele tem 2 metros de altura, assim, parece um mordomo, assim, ele é enorme, assim, saca? E é um cara que ele teve a dimensão do trabalho dele depois, né? Então ele brincava muito com a gente, assim, saca? Eu chegava tietando ele e ele tipo, me tirava de onda, assim, ele falava, ó, o otário, eu tô enganando direitinho, hein? Aí eu, Verocai, você tá enganando bem demais. Bom demais. A gente chega na quinta agora, Bessa Beach. Eu acho que essa talvez seja mais diferente ali dentro do disco, ela tem uma proposta de ser um pouquinho mais quieta, não sei se a gente pode chamar de minimalista, acho que não, mas ela é um pouquinho mais pra baixo, assim. E o que eu gosto dela é que ela basicamente cresce entre 2 pilares, que é a voz, a melodia da voz, né? E a percussão. E as outras coisas parece que vão se acomodando ali do lado, assim, tipo, vão chegando e se aninhando ali do lado. Conta pra gente como que foi essa música, como foi gravar com o Otto e tudo mais. Então, essa música, eu tinha o riff de violão dela, sei lá, uns 4 anos atrás, eu tinha um riff do violão dela, esse tan. E aí eu tinha esse riff de violão há 4 anos atrás, escutando muito Gilberto Gil na época. E aí o Gilberto Gil tem umas fases dele que é bem afro, né? Bem africano, assim, que ele vai pro Refavela, ou ele vai pra África, né? Conhece os festivais lá em Lages, né? E aí eu tava vendo o documentário dele, do Refavela 40, e aí aquilo me inspirou muito, assim, sabe? E aí eu peguei e eu na época morava no Bessa, né? O Bessa, na real, é uma praia que tem em João Pessoa. É um bairro lá em João Pessoa que tem uma praia. E eu morava lá. E aí eu tinha esse riff de violão. E esse riff de violão meio que eu sempre quis utilizar na Glue Trip, mas nunca achava oportunidade. Até que eu tava gravando o disco. E aí nos últimos dias de gravação eu não tinha letra, não tinha nada pra ela assim. Mas eu fiz, eu quero gravar esse riff. Eu quero gravar esse violão. É tanto que ela não tem bateria, né? Ela não tem bateria porque, tipo, a gente gravou ela de última hora, assim. Eu fiz, eu quero gravar esse violão. Eu cheguei no estúdio lá e fiz, deixa eu gravar esse violão aqui. E aí gravei o violão, o Titi gravou o baixo, assim, gravou a linha de baixo em cima dela. A gente tentou gravar ela no estúdio também, algumas coisas. E aí eu fiz, essa música aqui é uma música que eu queria que ela fosse mais minimalista, porque eu queria que ela fosse meio referenciada aos Tincoãs, saca? O grupo baiano, os Tincoãs. E aí, tipo, eu fiz, os Tincoãs, eles tinham essa pegada percussão, violão, voz, né? Bastante voz. Então, é uma coisa que eu me referenciei. Eu fiz, eu quero que tenha pegado os Tincoãs nesse som. E aí, meio que foi isso que surgiu, assim. O Otto chegou em seguida, assim, pra gravar. O Otto gravou percussão nessa faixa, que é uma coisa que eu acho massa nesse disco, assim, é porque nos discos antigos, né, tipo assim, a gente vê, sei lá, Zé Ramalho gravando guitarra pro som de Amelinha, não sei quem, o Hermeto Pascoal gravando percussão pra não sei quem. Então, tipo assim, é meio que isso que eu quis colocar também. O Otto toca percussão, né, o instrumento dele é a conga, né, o inicial dele é a conga, que ele tocava no Mundo Livre S.A. E aí o Bessa surgiu nessa maneira, saca? Como eu contei a história anteriormente, assim, eu convidei Otto pra ir várias vezes lá em casa pra gente tentar fazer. Só que ele chegou no estúdio, velho, e a letra saiu assim. Ele saiu muito naturalmente, ele incorporou a letra um dia, assim, sabe? Ele chegou, eu já tinha gravado essa parte que eu canto, né? Levando a vida contigo, penso no infinito, tudo fica mais bonito. E aí eu tinha feito essa parte, tinha feito bota pra ferver, um caldo pra tomar. E ela meio que conta a história de uma tarde no Bessa, assim, saca? É uma música que ela tem um pouco de esperança também, assim, um pouco desse abraço, saca? Desse lugarzinho aí que a gente gosta de ter, saca? O lugarzinho que a gente gosta de ter, como a Praia do Bessa, que é pra mim, assim, saca? É um lugar que eu morei na minha infância, dos 3 anos de idade até os 10, depois voltei adulto lá.
Então, uma praia que eu tinha muito lugar, esse lugar do abraço, sabe? Esse lugar de estar em casa. Hoje em dia, quando eu vou para João Pessoa, hoje ela tá um pouco mais caótica, essa praia. Ela tá um pouco, as imobiliárias acharam ela, encontraram ela. E aí ficou um pouco caótico lá, mas ainda é uma praia legal para curtir. E ela surge dessa maneira, assim, ela tem a participação da Tica também nas vozes, na backing vocal, e tem a participação da Dandara, que é a companheira do Zé Negro, assim, nas vozes também, assim, eles fizeram uma parte do coro, que esse bota pra ferver, um caldo pra tomar, bota pra ferver. E ela foi a música que eu gravei, como a gente gravou só a base do violão, percussão e algumas coisas lá no estúdio, eu gravei as vozes todas em casa, assim. Então, foi gravado bem na tora, assim. E tem uma crítica aí à verticalização das praias, hein? Parabéns. Tirem as construções da minha praia. E como é que você traz, na hora de escolher, inclusive, a tracklist, né? E vem dessa música, a gente chega em Levinha. Que acho que assim, sei lá, Levinha, meu bem, você levita, pra mim é lindo. E toda a música se construindo no lance de pé de algodão, a coisa de estar num lugar de alguém, sei lá, em que situação, enfim. Como é que você trouxe de Otto pra Levinha e o que a Levinha representa dentro desse miolo do disco aí? Pô, então, eu pensei quando a gente pensou no lado A e lado B do disco, né? A gente pensou muito lado A e lado B. E a gente pensou na Bessa sendo a última do lado A. Porque a gente fez, a Bessa vai fechar muito bem o lado A, porque ela vai ter esse lugar do violão, ela tem esse lugar percussivo, então a gente fez, esse lado A aqui, ele tá massa, assim. Então vamos dar início ao lado B, com Levinha, porque a Levinha tem uma intro, então é meio que quase como se estivesse dando o segundo disco, assim, vamos dizer, saca? O disco dividido em dois lados, assim. E aí a Levinha, ela chega nesse momento, assim, porque elas são duas músicas bem de praia, assim, né? São duas músicas bem solares, né? Super. E eu acho que elas têm uma conexão aí, porque a Levinha, ela dá uma suavizada no lugar, no ambiente, saca? A Levinha, eu fiz essa música quando eu tava lá na Paraíba também, de férias. Eu tava de férias e aí minha esposa tava dormindo na rede, assim. Ela tava dormindo na rede e eu observava ela dormindo na rede, assim, e eu tava num momento... A gente tava num momento muito bom, assim, a gente sempre teve nesse lugar muito legal, assim, um com o outro. E aí eu pensava muito nela, nesse lugar, assim, saca? Flutuando, e como a nossa relação era leve, saca? Eu pensei, a nossa relação é muito leve, muito boa, muito bom estar junto com ela. E aí eu fiz, ela é minha Levinha, assim, saca? Ela é levinha pra mim. Então foi como surgiu, assim, ela tava na rede, e aí foi os teus pés não tocam no chão, são feitos de algodão. E aí ela conta desse lugar, assim, até o final, assim, que é o Se a Lua Te Puxar, que é meio que dizendo, assim, é uma coisa meio de desapego também, assim, se a lua te puxar, bota a rede no coqueiro, pense no sossego, eu quero ver você brilhar, saca? Se um dia acontecer alguma coisa, eu quero ver você brilhar da mesma maneira, saca? É meio que uma tentativa de homenageá-la também, de certa maneira, assim, saca? Eu acho que a gente a gente tem esse lugar muito, muito legal junto. E aí a Levinha surge assim, saca? Ela tem um quê de homenagem a ela, assim. E quando ela veio no disco, assim, foi muito perfeito, assim, porque ela é uma música muito sincera, uma música de amor, uma música que, como tu falasse, ela não esconde muitas coisas, assim, ela diz bem na cara, assim. Sim. Os teus pés não tocam no chão, e aí tem uma brincadeira também aí, dizendo que a Terra é redonda e colorida, meio que falando sobre amor, sobre esse lugar, assim, que a gente se encontra, né, de fraternidade com as pessoas que a gente gosta. Então é um pouco disso, assim, saca? Não tenho medo de falar sobre amor, não tenho medo de falar pra quem você gosta, que você ama ela, saca? É um pouco a música que incentiva tá nesse lugar, assim. A gente conversou muito sobre essa música. O Zé quando eu produzi o disco, ele disse que essa foi a música que ele mais tinha gostado do disco. Uau. Porque ele dizia que a gente via que o clima tava muito pesado, saca? O clima tava muito pesado. A gente vê que até as músicas, assim, né? O clima pesou em tudo, assim, no geral. E ele disse, essa música é uma música que, se tiver tudo acontecendo ao redor, eu quero escutar ela porque eu quero morar nela, assim, sabe? Eu quero morar nesse lugar de leveza, eu quero morar nesse lugar de companheirismo, saca? É uma música que eu tenho orgulho de ter feito ela, assim. Ela foi uma das primeiras que surgiu também no disco, assim. Pô demais. Por falar em clima pesado, a gente chega em Relax Man, que
acho que ela lida mais profundamente, né, com os lados ruins da pandemia, Lida. Ela tem uma coisa até meio, acho que soturna, assim, mais pesado mesmo. E ela fala sobre ansiedade e outros problemas decorridos, né, do isolamento. Como que foi para essa música entrar no disco, já que, eu não sei, pra mim acho que o disco todo é uma tentativa mais de leveza, assim, mas ao mesmo tempo sem fugir dos problemas. Então como foi pesar essas duas coisas de enfrentar o problema ao mesmo tempo que tem que ser alguma coisa leve, não tem que ser tipo super pesadão, assim. Então, o engraçado é que essa música eu fiz ela antes da pandemia, saca? Eu fiz ela pra um amigo que tava passando por uma barra muito pesada, assim, e meio que ele não queria se juntar mais com os amigos, ele tava passando por essa barra pesada, assim, saca? E aí eu criei ela, foi engraçado a história dela, como ela entrou no disco também, assim, é engraçado. E aí eu criei ela nesse período, acho que foi em 2019, 2018, assim, antes da pandemia. E ele tava meio que afastando todo mundo dele, enfim, tava nesse lugar, assim, que eu via a ansiedade comendo ele inteiro, assim, saca? E eu tentava conversar, a gente não conseguia, o cara meio que criou a casca em cima dele. E é uma mensagem que, quando eu vi, eu tava falando sobre mim também, saca? Sobre a pandemia. Quando eu vi, assim, eu fiz, pô, ela tá falando sobre esse momento agora, tá falando sobre como a gente precisa desse abraço, como a gente tá num momento meio ruim, assim, saca? E aí ela é um pouco mais pesada por conta disso. Quando a gente tava fazendo ela, na verdade eu já tinha ela, né, como eu falei pra vocês, e aí eu tava no estúdio, e aí o Johnny é muito amigo da Jadson, e a Jadson foi lá no estúdio um dia, era aniversário dela, eu acho, era perto do aniversário dela, em fevereiro ali, eu acho, em fevereiro ou março de 2021, e ela foi lá no estúdio e a Jadson tava lá, e a Jadson não tinha lançado o Olho de Vidro ainda. Só que ela botou a gente pra escutar, né? E a gente escutou aí, caramba, que disco massa, que disco foda e tal. E aí ela foi lá no estúdio, quando ela foi no estúdio, eu fiquei, caramba, eu preciso apresentar alguma música agora, saca? Tipo, ela tava fazendo som pra gente, saca? Ela tava fazendo a mixagem do som lá no dia, no estúdio ensaio, era super despretensioso, assim. E aí foi o dia que eu toquei essa música pros meninos. E os meninos gostaram muito, assim, porque tava meio pronta, assim, né? E aí quando vem uma ideia meio pronta, assim, é massa, porque você meio que pega aquela ideia e você vai só acrescentando, somando, né? Então é uma música que ela vem desse lugar também de ajudar. Ela fala assim, eu acho que a mensagem direta dela é: ajudem seus amigos, mesmo eles não querendo, assim, saca? Mesmo eles querendo ficar sós, assim, tente ajudar como você pode, saca? Como você pode amar, saca? E é uma música bem cara da Glue Trip. Eu acho ela, inclusive, a mais parecida com Sea at Night, assim, por esse lado soturno, assim, que você falou. Tá vendo o lance que eu falei de sensação de abraço, assim, porque a gente passa por essas músicas, tem Levinha, tem essa, e a gente chega, por exemplo, em Gergelim, que é o futuro abraço, né? Ela nem é tão angustiante quanto eu imaginaria se fosse pensando nesse serzinho Gergelim, assim. A minha versão dela talvez fosse mais assim: meu Deus do céu, fudeu, a vida já era, não sei o que eu vou fazer, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso aposentar, sei lá, descobrir a vida. Acho que tá calma a sua música, talvez por causa do Felipe S, ao se juntar a você ali pra fazer Gergelim, ele falou: calma, cara, você não precisa soltar, vai ficar tudo bem. Tipo isso, assim, o Felipe S, ele foi engraçado, porque a gente conversou sobre essa música, né, assim, quando a gente conversou sobre essa música, ele é um paizão, né, o Felipe, assim, ele é um cara, ele tem uma filhinha chamada Pilar, e aí ele tá sempre com ela, ele deu muitas dicas boas, assim, saca? A gente fez praticamente o pré-natal no mesmo lugar, assim, então ele é um cara que sempre esteve muito próximo da gente, assim, saca? Um cara muito legal, nordestino também, então, assim, a gente se conecta de uma maneira muito doida ali. E aí o Gergelim, assim, é esse lugar, assim, é um lugar de leveza também, porque querendo ou não, quando você faz um filho, assim, a mulher tá grávida, então é uma prova de amor, assim, que você tem com a outra pessoa. Então, eu tô falando sobre os momentos, tô falando sobre minha relação também com a minha esposa, assim, o nosso rolê dos discos. A gente se fez caçando disco de vinil, saca? A gente se fez provando um pouco do amor do outro ali, saca? A gente se fez, enfim, com os Anéis de Prata, com essas coisas juntos, assim, saca? Então a gente conseguiu
construir nosso lugarzinho, assim. E quando entra o Felipe S, é massa, porque o Felipe, no dia de gravação, eu tinha bebido um pouco, saca? E aí eu não entendi muito bem a mensagem dele, saca? Quando ele gravou. Ele foi lá, ele não deu nenhum spoiler também, assim. Ele falou, não, vou lá e vou gravar. Beleza, cheguem junto que você vai gravar. E eu não tinha entendido nada, assim, não tinha entendido muito bem, assim, fiquei meio caramba. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí quando eu li a letra umas 10 vezes, assim, pô, velho, ele tá falando do Gergelim, saca? Ele tá falando da criança, saca? Ele tá falando sobre romper, sobre o pranto. Aí eu, caramba, que foda. Ele chegou num lugar muito bonito, saca? Por ter sido a paternidade também, assim. Então foi a collab perfeita, assim, saca? Foi um collab com um propósito, assim, não foi um collab por ser collab, saca? Eu acho que todas as collabs no disco, ela tem um propósito legal, saca? Elas têm esse lugar, assim, nada tipo assim, ei, vamos fazer uma collab? Ah, tá aqui a grana, faz isso aqui do seu jeito, tal. Não, assim, eu acho que tudo tem um propósito, assim. Eu acho que isso que é importante no disco, saca? E a Gergelim com o Felipe é um pouco disso, saca? É uma música que surgiu em jams, total, assim. Antes quando a gente tava fazendo o disco, a gente tem um hábito que a gente fazia assim, vamos fazer uma jam, a gente sempre tomava café antes de começar, saca? Aí os ensaios. Aí eu fazia, vamos fazer uma jam pré-café. Que é o seguinte, a gente montou todos os instrumentos, a gente liga a câmera e faz uma jam. A gente tem um limite de 6 minutos, não pode passar disso. E aí a gente fazia uma jam, e aí, enfim, uma jam qualquer. Ia lá, um puxava uma coisa, outro puxava outra, e Gergelim surgiu nesse lugar, nessa jam. E aí surgiu a jam, eu cheguei em casa, escutei, e aí comecei a fazer a letra. E aí cantei em cima, fiz umas partes, e aí mandei pro Zé, e o Zé fez a picotada dele, assim, foi genial. E aí meio que é isso, assim, ela surgiu desse lugar, assim, é um lugar de leveza. Eu acho que é um lugar de agradecimento por estar vindo também, sabe? Bom, a gente chega na última faixa agora, Nada Tropical. Pra mim ela, até por ser uma faixa título, ela reflete bem o disco. E tem uma das frases que eu mais gosto, que é o único Brasil possível é o musical. E acho que é isso, assim, a gente tá numa fase tão fodida no Brasil que o que nos resta de luz e de esperança é a nossa cultura, a nossa música, é tudo isso. Então acho que a música reflete e fecha muito bem esse disco, que no fim é tudo sobre brasilidade e sobre esse abraço e sobre tudo isso mais. Enfim, conta um pouco mais pra gente dessa música. E por que ela fecha também, porque é importante. Então, essa foi a ideia do Zé. Assim, eu achei genial, assim, quando ele falou assim, pô, acho que ele falou assim, eu acho que a faixa título, ela tem que fechar o disco, porque, enfim, por mais que ela seja uma música que tenha seu poder ali, mas a gente tá fechando o ciclo, saca? A gente tá botando um ponto final na história do Nada Tropical desse disco, saca? E a gente tá botando na história final meio que, pô, se você não entendeu a ideia do disco, vem aqui pro final que a gente explica pra você, saca? O único Brasil possível é o musical. É tipo isso, assim. E ela é uma música que tem esse poder, né, tem um refrão dela que é meio pegajoso, assim, que no show funciona muito bem, assim, o nada tropical. E ela surgiu nesse lugar também, saca? Eu conversando muito com minha esposa, querendo um nome pro disco, já tinha algumas faixas, querendo um nome pro disco, e a gente brincando, assim, dizendo, pô, a Glue Trip sempre foi tropical, mas também sempre foi nada tropical, saca? Sempre teve nesse lugar que o pessoal olhava pra Glue Trip e dizia, pô, esse projeto nada tropical, tá cantando inglês, não sei o que mais lá. Então tem um pouco dessa brincadeira também, saca? Do nada tropical, assim. E aí eu fiz, pô, é perfeito pra Glue Trip falar sobre tropicalismo, sobre Tropicália, sobre esse lugar que a gente vive hoje em dia, falando sobre a música brasileira, né? Aí eu tava conversando com um amigo meu, assim, esses dias, e a gente conversando, pô, tudo que surgiu antes desse momento, assim, saca? Tipo, eu acho que esses anos, como o Nick falou, assim, esses anos de Bolsonaro, enfim, esse lugar, assim, que a gente vive, eles são muito nocivos pra cultura também, saca? Eles são muito nocivos em vários aspectos, assim. E aí, meio que, a partir de agora, a gente tem quase um papel, uma folha em branco, assim, saca? Pra tipo, tentar reconstruir o que foi destruído, assim, saca? Sim. E esse lugar de reconstrução, assim, eu acho que a música brasileira, ela é muito infinita, né? Ela é uma coisa que é infinita, assim. A gente vê quem pesquisa sobre música brasileira sabe do que eu tô falando, assim. É infinito. Você vai ver os lançamentos, você vai ver o que já foi lançado, você vê o mercado de vinil de reedição, enfim, tem muita coisa acontecendo, sabe? Porque o Brasil ferve, né? O Brasil é muito bom nisso. E o único Brasil possível musical é isso, assim. A gente olhava para o que estava acontecendo no Brasil nesse período,
fechava os olhos, botava um disco de música brasileira e ia lavar uma louça, e ia ler um livro, saca? Porque é o único Brasil possível musical, a gente não conseguia achar outra escapatória que não fosse a música, saca? Então, ele surge nesse lugar, assim, essa frase, inclusive, assim, é a frase do João Boaventura, do tecladista, né? Ele fala, a gente conversando, eu falando sobre o conceito do disco, ele falou, velho, o único Brasil, a gente conversando, pô, acho que o momento que a gente vive tá assim, assado, o Nada Tropical fala sobre a brasilidade, que a gente quer viver, mas a gente não consegue, porque tá vivendo esses tempos sombrios. Aí ele, velho, o único Brasil possível é musical. A gente, pô, velho, é isso. Então, a gente tá nesse lugar também, saca? E eu acho que ela fecha muito bem o disco, assim, porque ela dá um fechamento de ciclo, saca? E quando a gente criou esse disco, a gente tinha a ideia de fazer um volume 2, saca? Um volume 3, enfim, fazer um volume 2 pra ele, assim, ter uma segunda... Ele virar meio que o Nada Tropical virar meio que um disco da Glue Trip, assim, saca? Como, enfim, como os discos de outras bandas têm, assim. Aí a gente parou pra pensar assim, pô, seria legal, mas eu acho legal ter esse fechamento de ciclo com a música, o título, saca? Eu acho legal ter esse fechamento de ciclo, porque o disco fala sobre isso, né? O disco fala sobre o Brasil, o disco tá falando sobre... Quero falar com minha galera, eu quero estar junto da minha galera, saca? E isso tá refletindo bem legal, assim, pra gente, assim, tá refletindo muito bem, assim. A gente tá percebendo, assim, nos comentários, nos feedbacks, que o pessoal, o brasileiro, ele tá escutando mais o disco, assim, ele tá abraçando a ideia. Boa, bom demais. Bom, pra fechar aqui agora, quero perguntar pra você, Lucas, qual que é a sua faixa preferida ou a faixa que você mais acha representativa do disco? Eu sei que é igual escolher filho, mas é a missão aqui. Você me pegou agora, hein, Nick? Eu acho que a música, assim, que hoje em dia eu sinto muito orgulho dela, assim, eu acho que o Nada Tropical mesmo, assim, saca? O Nada Tropical tenho muito orgulho, assim, saca? Porque eu tava me redescobrindo como letrista, e você ser letrista de inglês é uma coisa, de música brasileira, de português é outra, assim, saca? Português, você tá escrevendo na mesma língua que o Caetano, que o Gilberto Gil escreveram, saca? Então, é um desafio maior, assim. E aí, quando chega o Nada Tropical, eu fiz, eu quero fazer o puro suco do Brasil aqui nessa faixa, saca? Eu quero que ela tenha o puro suco do Brasil, assim, saca? Então, eu tenho muito orgulho dela, assim, apesar de, amar as outras faixas também, eu tenho muito orgulho de Lazy Days, porque é uma faixa que ela tem o Verocá e é uma faixa que eu gosto de escutar, sabe? Mas o Nada Tropical, pra mim, é uma faixa que tem me surpreendido, assim. Eu acho que quando acabou o disco, eu fiquei muito orgulhoso dela. Boa, bom demais. Bom, quero agradecer todo mundo aqui, primeiramente o Pedro, que topou participar nessa aqui comigo. Pedro, muito obrigado. Pô, eu tô feliz demais. Obrigado aí, meu chefe, por ter ido fazer uma visita no Engenhão hoje. Então, eu tô fazendo meu home office e posso... desculpa aí, chefe. Mas é isso, cara. Acho que o Trip tá num lugar muito legal, assim. Eu ainda distante como jornalista, mas agora trabalhando como curador, essas coisas, eu tô sempre muito de olho, assim. E eu vi o movimento de vocês como uma coisa incrível, assim, baita disso. E vejo boas coisas pra vocês no futuro. E assim, sem falar que, vamos falar sobre música, é meu podcast favorito, me chamem sempre aí. Opa, obrigado demais. Tô por aí. Bom, deixa suas redes também, onde as pessoas te acham. As pessoas me acham no @POAntunes no Instagram. Tem um TikTok ali que foi abandonado quando eu desisti de ser influenciador, que não presta pra nada. Mas eu tô por ali, assim, eu tô trabalhando na Live Nation agora, então eu tô produzindo show, trazendo Primavera Sound para São Paulo, e tá me dando um trabalho do caramba, genial, fazer essa primeira edição. Mas no Instagram eu vou deixar lá as novidades, @POAntunes. É nóis. Boa, bom demais. Quero agradecer também a Francine Ramos, que sem ela esse programa não seria possível. Francine, muito obrigado. E agora, Lucas, muito obrigado por participar. Foi demais esse bate-papo. Adorei saber mais sobre esse disco que eu amei. Pô, velho, muito obrigado. Obrigado a você, Nick. Nick, é engraçado, tem uma história engraçada, que o Nick foi o primeiro jornalista que a gente deu entrevista aqui em São Paulo. Uau, em 2013, o primeiro show da Glue Trip foi no Sesc Pompeia, saca? No projeto Prata da Casa.
E aí a gente veio, aí o Nick falou pela Monkey Buzz, né? Falou, velho, vamos se encontrar. E a gente deu uma entrevista pro Nick, em 2013. Obrigado a você, obrigado ao Pedro também aí, velho. Pô, o Pedro super fera também. A gente fez em 2018 aquela entrevista que, enfim, foi muito reveladora em vários aspectos, assim, que você... Tinha coisa ali que nem eu sacava de mim, saca? Então, quando você escreveu, eu fiquei, poxa, terapia total. Eu devia ter sido terapeuta. Valeu a Fran também, hein? Um beijão, Fran. E o Vamos Falar Sobre Música é meu podcast favorito também, viu? Opa, é bom saber. Onde as pessoas te encontram? Quero novidades. Onde vai ter mais show? Sei que já teve o primeiro aqui em São Paulo, eu fui, foi bem legal. Então conta mais de shows, eu sei que vai ter show lá fora também, então pode falar. Então você encontra a Glutrip no @Glutrip, YouTube também, e tudo que se tiver Glutrip no meio é nós. E a Glutrip vai tocar no dia 25 agora de agosto no Estúdio SP com a banda Bike. E a gente vai tocar, já vai começar uma turnê no dia 1º de setembro. Vamos passar por 7 países na Europa. Vamos divulgar o Nada Tropical aí por Itália, Suíça, Reino Unido, Alemanha e Bélgica. Vai passar por vários países aí, França também. Então já tem alguns sold out. Isso é massa, porque a gente nunca teve contato com esses países. Então, Londres está sold out, Paris está sold out também, então tá bem legal, assim. E aí, é isso, assim, quando a gente voltar, teremos mais datas aí pelo Brasil, informaremos vocês no @Glutrip. Boa, bom demais. Por Trás do Disco é um podcast paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Você pode ouvir antes se você ajudar a gente lá no padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso ao nosso grupo fechado, você tem acesso a esse material muito antes que o restante do pessoal. Mas é isso. Muito obrigado por quem ouviu e até a próxima. Valeu! Esse podcast foi editado por Nick Silva.